No programa de hoje você acompanha obesidade e diabetes, problemas nas próteses de mama, excesso de peso, um problema mundial e a técnica bypass para controle do peso. Obesidade em Destaque está no ar. Muitos casos de diabetes estão relacionados ao excesso de peso. E para quem tem a doença, é fundamental saber como a alimentação interfere e qual a diferença entre um produto light e outro diet. Acompanhe na matéria. A obesidade é um dos grandes problemas de saúde da atualidade. Mas será que as pessoas sabem quais são os hábitos alimentares corretos para evitar este problema? No momento não. Estou em falta com esses cuidados. Eu estou procurando alimentar um pouco mais correto. Tenho ido ao nutricionista, mas tem sido uma guerra, né? Para se cuidar da alimentação é péssimo. Almoço, é difícil almoçar, né? Tem pouco tempo para almoçar, então é mais lanche a gente faz, né? Os alimentos que o diabético deve evitar, eu gosto muito de falar desse assunto porque existe uma preocupação às vezes meio errada das pessoas que têm diabetes, né? Então todo diabético deve evitar alguns alimentos para não subir a glicemia agudamente. Então existe o alimento que você vai comer agora e daqui 1 hora, 2 horas a sua glicemia pode subir demais. Esses alimentos são todos os alimentos que contêm carboidratos, né? O que é carboidrato? Carboidrato é o açúcar, então tudo que tem açúcar, isso todo diabético sabe que o açúcar faz o diabetes subir, mas existem alimentos que fazem o mesmo efeito do açúcar, porque a partir do momento que eles caem no estômago e no intestino e são digeridos, eles são imediatamente transformados em açúcar. Então é a mesma coisa que comer açúcar. São as massas, os pães, principalmente os pães de farinha branca, o açúcar da fruta, se for comido em excesso, em grandes quantidades, pode fazer isso também. Os amidos em geral, amido é arroz, mandioca, farinha, batata famosa na mesa de tantos brasileiros, né? A batatinha, né? A batata faz isso acontecer. O inhame, né? Na região norte, nordeste do Brasil se consome muito inhame, que faz parte às vezes até do café da manhã do pessoal. Em São Paulo tem bastante gente que consome também. Isso aumenta a glicemia assim agudamente. Só que eu converso com o diabético no dia a dia e os diabéticos sabem essa lista de cor. Eles sabem isso na ponta da língua, quais são os alimentos que fazem a glicose subir. E acabam não se preocupando com o principal problema, que é a obesidade. Hoje, cerca de 90% dos casos de diabetes no mundo estão relacionados a excesso de peso. Então, de uma forma geral, além desses alimentos que eu citei, qualquer alimento que faz engordar faz mal para o diabetes, porque é uma cadeia de eventos. A pessoa ganha peso e o seu organismo fica mais propenso a piorar o diabetes. Então, gorduras, frituras, quer dizer, tudo que faça você ganhar peso. Então, se o alimento engorda, o alimento faz mal para o diabetes. Além dessa lista de alimentos que eu já citei, né? Gostaria de saber qual que é a diferença entre o alimento light e o alimento diet. Existe muita confusão que o diabético faz e as pessoas em geral fazem em relação aos alimentos diet e os alimentos light. Qual que é a diferença, né, entre light e diet? O alimento diet, se você for traduzir para o português, é dietético. Então ele é um alimento que é apropriado para alguém que está fazendo alguma dieta. Na grande maioria das vezes aqui no Brasil, quando a gente vai falar de um alimento diet, é justamente para diabético, né? Então são alimentos que não contêm açúcar. Na grande maioria das vezes, são alimentos que não têm açúcar e justamente por isso não vão fazer um aumento tão grande da glicemia. Mas como eu falei, tem alimento que é diet, mas engorda, né? Se for um chocolate diet, um chocolate dietético em grandes quantidades, vai engordar e isso a longo prazo vai prejudicar o diabetes também. Mas a curto prazo não vai fazer aquele aumento excessivo da glicose em pouco tempo. E o alimento light, light significa leve, é só traduzir para o português, light é leve. E leve significa que ele é menos calórico, ele tem menos energia do que o alimento o tradicional, digamos assim. Então ele tem um reduzido valor calórico. Então o alimento light, ele vai ter menos caloria do que o seu similar que não é light, certo? Às vezes o light pode ser diet também. Se você olhar no rótulo e ver que aquele alimento light não tem açúcar, é um produto diet, por mais que não esteja escrito ali.
E existe também até a denominação zero, que alguns refrigerantes gostam de usar. Zero parece que é uma palavra mais moderna, assim, né? Então, o zero também normalmente é porque ele contém zero açúcar. Zero açúcar. Então, zero açúcar acaba sendo diet também, acaba sendo dietético também. Então, o que eu aconselho às pessoas é não se apegar a esses nomes, light, diet ou zero. Simplesmente pegar o rótulo do produto e ver se o produto contém açúcar. Se ele contém açúcar, provavelmente não é um alimento adequado para o diabético. Se ele não contém açúcar, provavelmente seja mais adequado. E também, para quem pensa em peso, ver o valor calórico daquilo. Então, todo rótulo traz o número de calorias e a quantidade de açúcar e carboidratos, né? Essa informação é mais importante que a palavra diet, a palavra light ou a palavra zero. Preços convidativos, o desejo de ficar mais atraente. Na Holanda e na França, o silicone industrial utilizado no câncer de mama, ao invés de trazer um sonho, acabou provocando um pesadelo para algumas mulheres. Confira o que o especialista fala sobre isso. As próteses de mama, elas são um assunto muito recorrente porque é uma das cirurgias mais realizadas. Esses problemas que aconteceram foram em duas próteses, uma prótese holandesa e uma prótese francesa, né? PIP e a Rofil. Elas usavam um silicone industrial para fazer as cirurgias, para fabricação, com o intuito de diminuir custo, diminuir preço. E elas tinham inclusive o selo de liberação da Anvisa para entrar no Brasil e serem utilizadas. Nós, graças a Deus, nunca chegamos a utilizar essas próteses, mas vários colegas sérios, bons profissionais, inadvertidamente não sabiam e utilizaram. E estão tendo uma procura muito grande dos pacientes que eles operaram para a troca, a correção dos problemas causados por essas próteses. Mas, como qualquer cirurgia, não pode haver uma banalização, né? Não existe nenhuma cirurgia que seja cirurgia jato, cirurgia mini lipo, cirurgia com anestesia local em consultório, cirurgia a preço de banana, cirurgia... Tudo isso, quando você anuncia, se vende uma ideia errada. É um procedimento cirúrgico. Existe um custo mínimo para se fazer esse procedimento cirúrgico com qualidade. Esse procedimento tem que ser feito em clínicas especializadas com auxílio de anestesista ou hospitais com auxílio de anestesista. Então, ela tem que ser feita com todo cuidado. Atualmente, está sendo feito o registro das próteses utilizadas no Brasil, está se montando um registro grande que vai ser colocado o nome de todas as pacientes, o tipo de prótese, a data, para ver um acompanhamento a partir da sociedade e eu acho que até do Ministério da Saúde. Mas é uma cirurgia tranquila, assim, em relação às outras que a gente faz, com um resultado muito satisfatório. O resultado é imediato, se põe a prótese, se posiciona através de uma cicatriz muito pequena e inaparente e a gente obtém um grau de satisfação muito grande nessa cirurgia, as pacientes saem muito satisfeitas. O que a gente pode dizer também é que, apesar dessa repercussão toda na mídia, não diminuiu a procura pelas cirurgias de prótese de mama, não. Os cuidados que a gente tem para poder escolher um profissional são os cuidados que a gente tem para entrar numa área que não conhece nada, né? Primeiro, eu diria, verificar se o profissional é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para realizar cirurgias de orelha, de nariz, de face, de corpo, cirurgia de contorno corporal. Quer dizer que esse profissional, se ele for membro da Sociedade de Cirurgia Plástica, quer dizer que ele já fez no mínimo 3 anos de residência em cirurgia geral e 3 anos de residência em cirurgia plástica. Ele já fez o treinamento dele. Então, é menos chance de complicação. Não diria isenção de chance, né? A complicação na cirurgia plástica pode existir até com os profissionais mais experientes, mais habilitados, porque não é uma ciência exata, não é uma matemática, né? Pode ocorrer, sim, pode ocorrer complicações. O que tem que ser feito é tudo dentro para diminuir o máximo, para minimizar o risco, né? Risco zero não existe. Outro fator é evitar profissionais que estejam competindo no mercado somente pelo preço, ofereçam negócio da China.
parcelado em 88 vezes, cirurgia no consultório quase de graça, cirurgia com um profissional que não é habilitado pela sociedade, cirurgia plástica sai mais barato. E se você tem alguém, algumas pessoas vêm de fora, inclusive, não tem referências, como você próprio falou. Mas se você tem alguém que fez e teve um bom resultado, não deixa de ser uma boa indicação, né? 50% ou mais da população mundial tem problemas com obesidade, o que não é nenhuma brincadeira, pois o excesso de peso pode estar relacionado a outras doenças. Obesidade, definição de obesidade é quando a pessoa está com seu aumento de peso pela sua constituição músculo-esquelética. Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje mais de 50% da população mundial está obesa. Então é um caso de saúde pública. A obesidade hoje mata mais que acidente automobilístico nos Estados Unidos. E em Curitiba, saiu uma última reportagem na Gazeta do Povo que mais de 50% da população curitibana está obesa. Então a obesidade é um fator de alerta para a humanidade hoje. Nós podemos fazer o diagnóstico de obesidade simples e prático, que o próprio paciente pode fazer em casa, que é uma tabela que os médicos seguem, que é o índice de massa corpórea. Nós vamos mostrar essa tabela, né? A pessoa dá o pré-diagnóstico, né? Que é o IMC, né? O índice de massa corpórea, como que ele é feito? É o peso, a pessoa coloca o peso dela numa tabela, ela mesma faz em casa, e divide a altura dela vezes a altura. Ela vai ter um resultado. Se ela tiver até 25, ela está dentro dos parâmetros normais. Se ela tiver até 30, ela está pré-obesa. De 30 a 40 é obesidade leve, acima de 40 é obesidade mórbida. Existem as complicações da obesidade. Então, a pessoa que está obesa, ela tem as complicações chamadas plurimetabólicas. O que são as complicações plurimetabólicas? Diabetes, dislipidemia, colesterol, até câncer está relacionado com a obesidade. Existem tipos de obesidade. A obesidade visceral, que é a obesidade que causa hipertensão arterial, que é a obesidade intraabdominal, né? Existe a obesidade ginoide, então são vários tipos devido à constituição genética da pessoa, né? Sabendo, alientando que a obesidade visceral é a responsável pela hipertensão arterial. As causas de obesidade. As causas de obesidade, a gente sabe que tem um padrão hereditário. Se pai e mãe são obesos, você tem a tendência de ser 70% obeso. Mãe obesa e pai magro, você tem chance de 50% de ser obeso. Hoje nós sabemos que já foi descoberto mais de 18 genes que causam obesidade. Até o ano 2040, nós vamos descobrir, através da codificação do genoma humano, todos os genes responsáveis pela obesidade. Então, a obesidade é uma doença. Existem problemas orgânicos, que é problemas de tireoide, problemas de ovário, que também pode causar obesidade. Problemas de adrenal, né? Mas o fundamental é a hereditariedade. Erro alimentar, falta de exercício físico, isso causa obesidade. Hoje nós sabemos que o erro alimentar, pizzaria, fast food, nos Estados Unidos a primeira causa de obesidade seria os fast foods, né? Pouca fibra, pouco sedentarismo. Então isso vai ocasionando um erro alimentar, um ciclo e ganho de peso, né? Então o excesso de carboidratos, isso vai acumulando e causando obesidade. Hoje no tratamento da obesidade a gente sabe que existem, a gente sempre tenta orientar o paciente a não ficar sem comer, ter uma alimentação saudável, com mais verduras, né? Mais fibras. A gente usa substâncias hoje termogênicas, como a carnitina, o orlistat, para fazer a pessoa perder o peso, né? A pessoa pode fazer, existem exames mais complexos, que é bioimpedância, né? Mas um método prático é circunferência abdominal. O paciente pega uma fita métrica na cicatriz umbilical e se ela, na mulher até 70, 75 ela está normal, acima já tem que ficar alerta, e no homem acima de 90, né? Então tem que ficar alerta. E a tabela do índice de massa corpórea, né? Repetindo que é o peso dividido pela altura vezes a altura, ela vai ter um resultado.
Então a pessoa mesmo, o paciente mesmo pode fazer o diagnóstico em casa. Se tiver até 24, ela está normal. De 24 a 30 chama pré-obesidade, com sobrepeso. De 30 a 40 é obesidade leve, acima de 40 é a comorbidade, a obesidade mórbida, né? As complicações são as complicações plurimetabólicas. Diabetes, hipertensão arterial, alteração do colesterol, problemas articulares, o câncer. Então, enfim, todas as alterações que a gente chama plurimetabólicas. O tratamento depende por exemplo, se a paciente tem um erro alimentar, a gente vai focar, orientar ela a se alimentar adequadamente, acrescentar mais fibras, mais verduras, hábito de exercício físico. Se é problema hormonal, um problema de tireoide, tem que tratar esse problema hormonal. Então, de cada paciente é um prognóstico diferente. A gente introduz hoje, dentro da nutrologia médica, aminoácidos mais naturais, igual a gente utiliza muita carnitina, o orlistat, inibidor de absorção de gordura. Enfim, todo esse conjunto para ter um resultado na perda de peso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade mata quase 3 milhões de pessoas por ano no mundo. No Brasil, 15,8% da população já é considerada obesa. Mas afinal, o que é obesidade e quais são as suas consequências? Obesidade é um sobrepeso, a pessoa está muito acima do peso, é uma doença, na realidade a obesidade é uma doença, né? Tem problema no coração, diabetes, pressão alta, dificuldade de se locomover, essas coisas assim. Acho que o mais é o cardíaco mesmo, né? Do coração mesmo, eu acredito que seja isso, né? Provoca vários males, como pressão alta, colesterol, problemas cardiovasculares. Obesidade é o excesso de tecido gorduroso no nosso organismo e que faz o paciente estar bem acima do seu peso. Quais são as consequências da obesidade para a saúde da pessoa? Bom, nós temos os aspectos de doença, que são aquelas doenças mais comuns, que é a hipertensão, as doenças coronarianas, o diabetes, a apneia do sono, entre outras. E temos também as conotações sociais, quer dizer, o paciente que tem com obesidade, principalmente os grandes obesos, tem um pouco mais de dificuldade do convívio social. A obesidade já é considerada a primeira causa de morte evitável no mundo. Uma alimentação rica em gordura, sal e açúcar, combinada com pouca atividade física, contribui para piorar o problema. Mas algumas medidas simples podem reduzir a incidência de doenças ligadas à obesidade. São elas: inclusão de mais fibras no cardápio diário, reduzir a gordura na alimentação, aumentar o consumo de água e diminuir a ingestão de sal e açúcar. Mas quem pensa em fazer uma cirurgia para a redução do peso deve estar atento aos critérios médicos. A cirurgia deve ser indicada naqueles pacientes que por alguns anos já tentaram e já esgotaram as tentativas de tratamento clínico, tratamento com dietas, atividade física e que realmente não responderam a esse tratamento. O foco principal do tratamento cirúrgico da obesidade tem que estar relacionado às doenças. As doenças que aquele paciente já tem por ter obesidade, que são decorrentes dessa obesidade, ou as doenças que potencialmente vão aparecer num paciente obeso. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica mostram que foram realizadas 60 mil cirurgias desse tipo no país em 2010, uma alta de 275% em relação a 2003. O Brasil já é o segundo colocado no ranking mundial de cirurgias bariátricas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O Dr. Paulo Nassif afirma que com a mudança no estilo de vida, muitos pacientes podem reverter a situação, sem a necessidade de realizar uma cirurgia. Não, isso já aconteceu. Aquele paciente que consegue ser muito disciplinado, ter a mudança do hábito de vida e ter a atividade física associada, muitas vezes ele consegue. Já aconteceu de alguns pacientes não operarem por causa disso. Vale ressaltar que o paciente que decide fazer a cirurgia deve buscar a orientação de uma equipe médica. Eu acho que a primeira coisa é procurar o tratamento com uma equipe
em um local que tenha uma equipe multidisciplinar, que esse paciente seja muito bem avaliado e muito bem preparado se ele tiver indicação de cirurgia. E de acordo com o especialista, uma cirurgia que não pode ser banalizada e é preciso ter muito cuidado com aqueles que prometem facilidades e preços baixos. Nós já fazemos essa cirurgia há mais de 30 anos e realmente é uma coisa diferente, porque nós não mexemos no estômago, porque nós entendemos que o maior prazer da vida é comer. Então, tudo gira em volta de uma mesa. Então, nós fazemos o quê? Nós só fazemos um atalho inteligente do intestino sem mexer no estômago. Isso quer dizer, o senhor não tira nada? Não tira nada de dentro da pessoa? Tudo que ela tem ali dentro continua lá dentro? Continua exatamente igual. Até que para que você possa entender melhor, vamos olhar esse desenho que é o aparelho digestivo normal. Veja bem, a pessoa come, a comida da boca passa para o esôfago, do esôfago para o estômago, que é esta parte superior aqui. O alimento no estômago faz o bolo alimentar. Deste bolo alimentar ele passa para o intestino delgado, que é esse mais fininho aqui, que é exatamente onde a pessoa engorda. É no intestino delgado que absorve os nutrientes. Por isso que todas as cirurgias que existem no mundo, que operam o estômago, também operam o intestino. Por isso que é o intestino que faz perder peso ou engordar. O estômago só faz o bolo alimentar. E o intestino grosso só retira o excesso de líquido para que a pessoa não tenha diarreia. Então veja bem, estômago, que não engorda ninguém, passa para o intestino delgado, que aqui é que engorda, e aqui o grosso, aqui é que vai só eliminar o líquido. Qual é o princípio da cirurgia? É fazer um atalho inteligente na comida, enganando o alimento. De maneira que uma parte do alimento, saindo do estômago, chega aqui neste atalho aqui, uma parte do alimento continua no mesmo caminho como era antes, como se fosse dentro de uma canaletinha, de um túnel, ou de um ralo, como se fosse numa canaleta de água, entrando, seguindo o mesmo caminho que era antes. E o outro, ele segue um caminho mais reto. Os dois lados funcionam, um em menor quantidade e outro em maior quantidade. Porque o alimento volta à contramão nas pessoas que são muito engordativas. Por isso que com a nossa técnica, no intestino, é obrigatório tomar água junto com a comida. Por quê? Observe bem aqui. O alimento sai do estômago já operado, a água com bastante velocidade, ela vem com velocidade, uma parte pequena entra nesse canalzinho e o restante vai como se fosse um ladrão dentro do intestino. A água vai empurrar para a pessoa emagrecer. Muito bem. Aí a pessoa não quer mais emagrecer, está bonita, linda, maravilhosa, diminui a água. Uma parte da comida entra nessa canaletinha, que é o túnelzinho, e uma menor quantidade vai eliminado para o intestino grosso como se fosse um ladrão, que é o bypass. Ah, mas a mulher está grávida, ela precisa engordar a criança, logo ela precisa absorver todos os nutrientes. Então, muito pouquinho água, porque o alimento vem bem devagarzinho aqui no intestino delgado, uma maior parte vai pelo o túnelzinho, entra a maior parte aqui, fazendo com que engorde a criança, e uma pequena porção é que vai pelo ladrão, quando vai, às vezes nem vai. Mas, se a mulher não estiver grávida e a pessoa operada não tomar água, obviamente que vai absorver e a pessoa vai ganhar peso. Por isso que essa cirurgia é obrigatório tomar água junto com a comida, senão ela não funciona. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor desenvolveu uma técnica e, pelo que eu vejo, o tomar água faz parte da técnica. É tudo na técnica. Tudo. Essa cirurgia sem água ela não funciona. Muita água, a pessoa emagrece. Água normal, a pessoa estaciona, e se tomar pouca água, voltará a engordar. Como é que funciona? O paciente vai para o hospital, é feita uma anestesia, que pode ser peridural raquidiana, pode operar acordado ou dormindo, a pessoa que escolhe, mas sem aqueles tubos na garganta. Raríssimos os casos que é feita uma anestesia geral. Porque a anestesia só da cintura para baixo vai dar mais segurança para a pessoa, que ela pode operar tanto acordado como dormindo.
um cirurgião plástico da equipe, ele vai retirar aquela barriguinha que nenhuma pessoa gosta. Quer dizer, já melhora a estética. Já sai mais bonitinha. E daí facilita o acesso para que nós entremos dentro da pessoa para fazer a cirurgia. E a cirurgia, como nós explicamos aqui no desenho há pouco, né? Depois que eu terminei a minha parte, o cirurgião plástico fecha e o paciente vai para uma sala de recuperação e, em seguida, em 99% dos casos, vai direto para o quarto, que ele vai operar acordado. Lá no quarto ele vai passar uma noite, no dia seguinte já levanta, anda, já no dia seguinte, e no terceiro dia já sai do hospital tomando caldinho. No quarto dia, já no hotel ou na casa dele, vai tomar sopa, com bastante carne e bastante verdura. E no 15º dia, a pessoa vai para uma churrascaria e come churrasco, carne assada, carne grelhada, carne cozida e verduras e legumes acima da terra. E 45 dias a pessoa come de tudo, o que quiser, quanto quiser, mas nunca esquecendo da água. E Obesidade em Destaque fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens, tirar dúvidas, entre em contato com a gente pelo nosso site, que é o www.obesidadeemdestaque.com.br. Eu espero você no próximo programa. Até lá!